Durante o reinado de Salomão, o reino de Israel atingiu seu auge de glória. Jerusalém resplandecia como uma joia rara no coração do mundo antigo, irradiando beleza e poder. A fama da sabedoria do rei ultrapassava fronteiras, atraindo caravanas de terras distantes que traziam ouro, incenso e animais exóticos. Nações inteiras prestavam tributos, reconhecendo a grandeza do reino e reverenciando o templo do Senhor, uma construção majestosa, erguida com precisão impressionante, que se tornara o centro espiritual da nação. A prosperidade parecia eterna, mas à medida que os anos avançaram, algo mudou. O coração de Salomão, antes devotado ao Deus que o colocara no trono, começou a se afastar. Envolvido por alianças com mulheres estrangeiras, princesas de povos que adoravam outros deuses, ele cedeu à influência delas e permitiu que altares pagãos fossem erguidos em pontos altos da cidade. Ídolos como Astarote, Milcom e Quemos passaram a receber sacrifícios, e o povo, perplexo, via o mesmo rei que havia construído o templo do Deus vivo agora tolerar e até participar da idolatria em sua própria terra. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Agora vamos seguir. Deus ficou profundamente indignado. Já havia advertido Salomão em outras ocasiões para não seguir os caminhos dos povos pagãos. Mas o coração do rei havia se endurecido. Então veio o juízo. O reino seria dividido. Contudo, por amor a Davi, seu pai, essa divisão não ocorreria nos dias de Salomão, mas no reinado de seu filho. Apesar do luxo no palácio, as tensões internas cresciam. A beleza de Jerusalém escondia o sofrimento de muitos. Os impostos pesavam como fardos sobre o povo, e homens exaustos eram forçados a trabalhar nas obras grandiosas do rei. O esplendor da Cidade Santa estava sendo construído à custa do suor das tribos do norte. Entre os servos de Salomão, havia um jovem chamado Jeroboão. Destacado por sua competência e dedicação, logo chamou a atenção do rei, que o designou para supervisionar os trabalhos forçados das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes da casa de José. Seu talento natural para liderar não passou despercebido, nem mesmo aos olhos espirituais. Certo dia, enquanto Jeroboão deixava Jerusalém, encontrou-se com o profeta Aías, o silonita. Estavam sozinhos na estrada. O profeta vestia um manto novo e, sem dizer palavra, rasgou-o em 12 pedaços diante dele. Então falou: receba 10 partes, assim diz o Senhor. Arrancarei o reino das mãos de Salomão e darei a ti 10 tribos. Apenas uma será deixada para seu filho, por amor ao meu servo Davi e à cidade que escolhi, Jerusalém. Era uma mensagem clara e ousada. Jeroboão estava destinado a governar grande parte de Israel. Mas não naquele momento. Salomão ainda reinava e, ao saber da profecia, tentou eliminar o jovem. Jeroboão fugiu para o Egito, onde permaneceu exilado, aguardando o fim do reinado do rei. Enquanto isso, por fora, o reino ainda exibia sua estabilidade, mas por dentro, rachaduras cresciam. A paz era apenas aparente. O fim de uma era se aproximava. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão foi coroado em Siquém, uma cidade do norte, no território de Efraim. Embora Jerusalém fosse a capital, Siquém carregava um valor simbólico profundo para as tribos do norte, que desejavam fazer-se ouvir. Representantes de todo o Israel se reuniram ali para aclamar o novo rei. Entre eles estava Jeroboão, que havia retornado do Egito após a morte do monarca. Agora, ele se tornava o porta-voz do povo do norte. Não havia ainda um espírito de rebelião. O clamor era por alívio. Depois de anos sob impostos pesados, trabalhos forçados e um governo centralizado em Jerusalém, as tribos queriam apenas uma coisa: justiça. Agora,
O povo ansiava por mudança, um novo tempo, um novo rei, e esperavam que Roboão marcasse esse recomeço com sabedoria. Os anciãos do norte se aproximaram com um pedido simples e direto. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Se agora aliviar esse peso e nos tratar com justiça, nós te serviremos com fidelidade. Roboão pediu 3 dias para refletir. A decisão que tomaria não era qualquer uma. Estava em jogo a unidade de uma nação inteira. Era o momento de demonstrar sensatez. Primeiro, o novo rei buscou conselho com os anciãos que haviam servido a Salomão, homens experientes, sábios em política, leis e no trato com o povo. Com palavras ponderadas, disseram: se hoje você se apresentar como servo deste povo, se falar com respeito e ceder ao que pedem, eles serão teus servos para sempre. Era uma orientação baseada em humildade e visão de futuro. Mas Roboão a rejeitou. Em seguida, consultou os jovens que haviam crescido ao seu lado. Homens ambiciosos, porém inexperientes. Aconselharam o oposto. Mostre força. Responda com dureza. Diga-lhes: meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura de meu pai. Se ele os castigou com chicotes, eu os ferirei com escorpiões. 3 dias depois, Roboão reuniu o povo e, de forma ríspida e autoritária, repetiu exatamente essas palavras. Seu tom não carregava empatia, apenas arrogância, e aquilo foi a gota d'água. As tribos do norte reagiram imediatamente, proclamando em alta voz: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel. Foi o rompimento. Um grito de separação ecoou entre as tribos. A casa de Davi foi rejeitada como liderança sobre o norte. Somente Judá e Benjamim permaneceram fiéis ao trono de Jerusalém. Roboão, surpreso e tentando conter a crise, enviou Adorão, o oficial responsável pelos trabalhos forçados, para negociar. Mas o povo o matou a pedradas. O rei teve que fugir às pressas em sua carruagem, escapando por pouco com vida. A divisão estava selada. Israel nunca mais seria o mesmo. Israel já não era mais um só povo. A unidade havia se quebrado de forma irreversível com a fuga de Roboão. As tribos do norte rapidamente se reorganizaram. Em uma assembleia realizada em Siquém, proclamaram Jeroboão como rei. Nascia então o Reino do Norte. Esse novo reino era formado por 10 tribos: Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Enquanto isso, no sul, Roboão conservava o trono sobre o reino de Judá, composto pelas tribos de Judá e Benjamim, com Jerusalém como sua capital. A separação agora era completa, não apenas política, mas também espiritual e cultural. 2 reinos, 2 governos, 2 tronos. Contudo, havia um detalhe que preocupava profundamente Jeroboão. O templo do Senhor permanecia em Jerusalém, dentro do território de Judá. E todos os anos, os israelitas deviam subir até lá para adorar. O rei temia que, ao fazerem isso, os corações de seus súditos se voltassem novamente à casa de Davi, que a nostalgia da unidade crescesse e que o povo acabasse se rebelando e voltando para Roboão. Então, Jeroboão decidiu consolidar seu poder, mas o fez por meio da desobediência. Mandou construir 2 bezerros de ouro. Um foi colocado em Betel, ao sul de seu território, o outro em Dan, no extremo norte, e declarou ao povo: Israel, aqui estão os deuses que te tiraram da terra do Egito. Não há mais necessidade de subir a Jerusalém. Além disso, instituiu festas religiosas paralelas às do templo, designou sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi e ergueu santuários nos chamados lugares altos, prática condenada pela lei do Senhor. Embora ainda usasse o nome de Deus, Jeroboão estava se afastando cada vez mais de seus mandamentos. Foi então que Deus enviou um profeta de Judá a Betel.
onde Jeroboão estava oficiando no altar. Em nome do Senhor, o homem de Deus bradou contra aquele altar e anunciou o juízo divino. O altar se partiria e as cinzas se espalhariam como sinal do julgamento. Jeroboão, indignado, estendeu a mão para ordenar que prendessem o profeta. Mas naquele instante, seu braço ficou paralisado. Somente após o profeta orar a Deus, sua mão foi restaurada. Mesmo diante de um milagre tão claro, Jeroboão não se arrependeu. Continuou firme nos seus caminhos de idolatria e rebelião. O pecado acabou se tornando a base sobre a qual o Reino do Norte foi construído. Ano após ano, rei após rei, os governantes de Israel seguiram o exemplo de Jeroboão e, com eles, arrastaram o povo ainda mais fundo na idolatria. Enquanto isso, em Jerusalém, Roboão reinava sobre Judá. Apesar de preservar o templo e a linhagem de Davi, ele também permitiu que altares pagãos fossem levantados e tolerou práticas que ofendiam ao Senhor. A separação entre os dois reinos já não era apenas política, era espiritual. Ambos os lados começaram a se desviar do caminho do Deus que os libertara do Egito. Aquela nação, que um dia cruzou o Mar Vermelho como um só povo, agora caminhava dividida, guiada por reis mais interessados em manter poder do que em obedecer à vontade divina. Não demorou para que a tensão entre norte e sul se transformasse em ameaça de guerra. Roboão, inconformado com a perda das 10 tribos, decidiu agir. Reuniu um poderoso exército de 180 mil homens, escolhidos dentre Judá e Benjamim. Seu plano era claro: marchar contra Israel e restaurar a autoridade da casa de Davi sobre todo o território. Mas antes que a guerra começasse, a palavra do Senhor veio ao profeta Semaías. Ele foi enviado a Roboão com uma mensagem firme e direta: não suba para guerrear contra seus irmãos, os filhos de Israel. Voltem para suas casas, pois essa divisão veio da minha vontade. De maneira surpreendente, Roboão obedeceu. Cancelou o ataque e dissolveu o exército. Essa obediência evitou uma guerra civil naquele momento, mas a paz que se seguiu era instável, cheia de desconfiança. As estradas entre os reinos foram interrompidas e as alianças quebradas. A separação se aprofundava com o passar dos anos. No norte, Jeroboão seguia firme em seu esforço para consolidar o novo governo. Fortificou cidades estratégicas como Siquém e Peniel, afastou ainda mais sua corte de Jerusalém e estabeleceu um novo centro de poder com novos costumes, sacerdotes e rituais. Mas com essas mudanças vieram também novas dificuldades. Muitos levitas, fiéis ao culto verdadeiro e ao templo em Jerusalém, começaram a abandonar o Reino do Norte. Recusavam-se a participar do sistema religioso distorcido que Jeroboão havia estabelecido. Era um êxodo silencioso, mas profundo. Muitos levitas deixaram o Reino do Norte e migraram para Judá. Eles não levavam apenas suas vestes e pertences. Traziam consigo o conhecimento do serviço sagrado, a reverência pelo templo e o zelo pela verdadeira adoração. Homens e mulheres comuns, movidos pela fé, também abandonaram suas casas, suas plantações e tudo o que conheciam, buscando adorar ao Senhor com fidelidade. Em Judá, Roboão inicialmente se mostrou zeloso, fortaleceu as muralhas de Jerusalém, ergueu cidades fortificadas e reorganizou o exército para proteger seu povo. Durante os primeiros anos, houve um esforço para preservar a identidade espiritual da nação. Mas o tempo trouxe comodismo. A chama da fidelidade começou a se apagar lentamente. Roboão permitiu a instalação de santuários em colinas, postes sagrados e práticas pagãs em todo o território de Judá. Mesmo estando mais próximo do templo, o coração da nação começava a ser contaminado espiritualmente. A guerra que se travava não era apenas com lanças e espadas, era uma batalha pela alma do povo, pelo seu culto, pela sua lealdade ao Deus que os tirara do Egito.
Tanto o norte quanto o sul reivindicavam ser os verdadeiros herdeiros da promessa de Deus. Mas, aos poucos, ambos se afastavam da aliança estabelecida no Sinai. A rivalidade entre os dois reinos se transformou em um ciclo contínuo de conflitos. Guerras eclodiram com frequência. Tropas atravessavam fronteiras, cidades eram saqueadas e milhares de vidas se perdiam. Aqueles que antes marchavam lado a lado sob a liderança de Moisés, agora se olhavam como inimigos. O povo de Deus estava dividido, não apenas por territórios ou reis, mas por orgulho, medo e desobediência. A ferida da separação nunca cicatrizou, e cada escolha feita pelos líderes só aprofundava a dor. A nação que fora chamada para ser luz entre as nações, agora tropeçava na escuridão da sua própria divisão. As decisões dos reis só aprofundaram a divisão. O conflito que havia começado com palavras e ameaças agora ganhava raízes profundas, e seu eco ressoaria por muitas gerações. Com o passar dos anos, Jeroboão e Roboão envelheceram em seus respectivos tronos. Jeroboão no reino do norte, Israel, e Roboão no reino do sul, Judá. Embora compartilhassem uma história comum, a mesma língua e a herança de Abraão, seus caminhos espirituais se afastavam mais a cada ano. No norte, Jeroboão governava movido pela insegurança. Sempre temendo perder o controle, tomou decisões motivadas pelo medo. O sistema alternativo de adoração que ele criara, com altares em Betel e Dan, bezerros de ouro e sacerdotes que não pertenciam à tribo de Levi, passou a ser parte normal da vida religiosa do povo. O que começou como uma tática política se tornou uma religião falsa, institucionalizada. As peregrinações a Jerusalém cessaram. As festas do Senhor foram substituídas por celebrações distorcidas, adaptadas ao novo modelo. Mas Deus não havia abandonado seu povo. Começou a levantar profetas no meio do reino do norte. Vozes que clamavam contra a idolatria, a injustiça e o afastamento do pacto. Jeroboão, porém, endureceu o coração. Ignorou as advertências. Perseguiu aqueles que questionavam sua autoridade espiritual. Seu reinado começou em rebelião e terminou da mesma forma, desafiando abertamente os mandamentos de Deus. Quando morreu, seu filho Nadab herdou o trono. Mas a instabilidade política que Jeroboão semeara não demoraria a mostrar suas consequências. Enquanto isso, no sul, Roboão também se afastava dos caminhos do Senhor. Após um período inicial de reformas espirituais, incentivadas pelos levitas e sacerdotes que haviam migrado do norte, tanto o rei quanto o povo começaram a negligenciar a lei. Altares em lugares altos surgiram por toda parte. Imagens de ídolos foram erguidas. O culto a Astarote e outras divindades estrangeiras se espalhou. Em algumas regiões, rituais pagãos acompanhados de práticas impuras tomavam lugar dentro do próprio território de Judá. O povo que havia sido escolhido para ser luz entre as nações estava se apagando, conduzido por líderes que haviam trocado a fidelidade pela conveniência. Foi então que o julgamento de Deus se manifestou de forma visível. No 5º ano do reinado de Roboão, o faraó Sisaque, do Egito, subiu contra Judá com um exército imponente. As cidades fortificadas foram conquistadas uma a uma, e a ameaça avançava direto para Jerusalém. Diante da crise, Roboão e seus líderes se prostraram em temor e reconheceram seu erro. Humilharam-se perante o Senhor. O profeta Semaías, então, trouxe uma palavra da parte de Deus. Porque vocês se humilharam, não os destruirei completamente, mas serão entregues ao Egito como servos, para que aprendam a diferença entre me servir e servir a reis estrangeiros. Ainda assim, o juízo foi severo. Sisaque entrou em Jerusalém e saqueou o templo do Senhor e o palácio real. Levou consigo os tesouros acumulados durante o reinado de Salomão.
inclusive os famosos escudos de ouro que decoravam a corte. Em resposta, Roboão ordenou a fabricação de novos escudos, desta vez de bronze, uma substituição mais simples, quase simbólica, que revelava uma realidade dura. A glória de Judá estava desvanecendo. Ambos os reinos, Israel ao norte e Judá ao sul, estavam trilhando o mesmo caminho. Embora politicamente separados, compartilhavam o mesmo pecado. Haviam deixado de confiar plenamente no Senhor. A divisão, que começara como uma disputa de poder, agora era sustentada por uma corrupção espiritual profunda. O povo escolhido estava partido por fora e quebrado por dentro. Mas mesmo em meio ao caos político e à decadência da fé, Deus não ficou em silêncio. Enquanto reis falhavam e o povo se perdia, o Senhor começou a levantar uma nova voz entre os filhos de Israel: os profetas. Eles não vinham de palácios nem de linhagens sacerdotais, não vestiam coroas nem empunhavam espadas, mas eram homens comuns, escolhidos por Deus para falar em seu nome com autoridade divina. No Reino do Norte, essas vozes começaram a ecoar com força. Os profetas surgiam como um incômodo santo, denunciando a idolatria, a corrupção e a injustiça. Eles se levantaram para lembrar ao povo quem era o verdadeiro rei e qual era o caminho de volta. Embora as mensagens dos profetas fossem muitas vezes rejeitadas, suas presenças não podiam ser ignoradas. Uma dessas figuras marcantes foi um homem de Deus vindo de Judá até Betel, no Reino do Norte. Em um ato profético ousado, ele se colocou diante do altar construído por Jeroboão e proclamou em alta voz: Ó altar, altar, assim diz o Senhor, da casa de Davi nascerá um filho chamado Josias. Sobre ti ele sacrificará os sacerdotes dos altos, os que queimam incenso aqui. Era uma profecia que olhava para gerações futuras, mas deixava claro, desde já, que Deus não aprovava o caminho que Israel havia tomado. Como sinal de que aquela palavra era verdadeira, o altar se rompeu diante de todos e as cinzas caíram ao chão. Jeroboão, enfurecido, estendeu a mão para ordenar a prisão do profeta. Mas naquele instante, seu braço ficou paralisado, imóvel. Apenas depois de clamar ao profeta e pedir oração, seu braço foi restaurado. Mesmo assim, seu coração permaneceu endurecido. Jeroboão não se arrependeu, persistiu em seus pecados e arrastou Israel ainda mais para longe do Senhor. Enquanto isso, no sul, em Judá, os profetas também começaram a se levantar. Roboão, que em tempos de guerra havia dado ouvidos à voz de Semaías, agora se tornava surdo aos apelos do céu. Ainda assim, a tradição profética estava sendo firmada. Os profetas não falavam apenas de juízo, eles também anunciavam esperança. Proclamavam que, mesmo em meio à rebelião, Deus não havia quebrado sua aliança, que haveria restauração para o povo se houvesse arrependimento, que o Messias prometido, o filho de Davi, ainda viria no tempo certo. Essas palavras começaram a circular discretamente, de cidade em cidade, passando de boca em boca. Embora muitos desprezassem os profetas, havia aqueles que os ouviam com reverência. Homens e mulheres piedosos começaram a se refugiar na palavra do Senhor. Escondidos do sistema corrompido, mantinham viva a verdadeira adoração e ensinavam seus filhos na fé de seus antepassados. Deus estava preparando um remanescente. No meio da idolatria, do caos e da decadência moral, um pequeno grupo fiel permanecia de pé. E enquanto os dois reinos seguiam sua trajetória de corrupção e orgulho, esse povo, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, mantinha viva a promessa. O Senhor, em sua fidelidade, manteve uma pequena chama acesa. Nem tudo estava perdido. Embora a nação estivesse se fragmentando, a palavra de Deus ainda permanecia viva. Era o início de uma nova era, o tempo dos profetas,
que seriam a voz da consciência em um povo dividido, mas ainda profundamente amado por Deus. Após a morte de Jeroboão, a situação política no Reino do Norte mergulhou ainda mais na instabilidade. Seu filho, Nadab, assumiu o trono, mas seu reinado foi breve. No segundo ano, ele foi assassinado por Baasa, um comandante militar que tomou o poder à força. Em seguida, Baasa exterminou toda a casa de Jeroboão, cumprindo assim a profecia de Aías, o Silonita. Esse padrão de assassinatos, golpes de Estado e reinados curtos se tornou o novo normal em Israel. Ao contrário de Judá, onde a dinastia de Davi permanecia firme, o trono de Israel era instável, trocando de mãos violentamente, reflexo do caos moral e espiritual que dominava a nação. Baasa reinou por 24 anos, mas seguiu os mesmos caminhos de Jeroboão. Manteve os bezerros de ouro, preservou a idolatria e ignorou os repetidos avisos do Senhor. Então, Deus levantou o profeta Jeú, filho de Hanani, que veio com uma mensagem dura. Assim como fiz com a casa de Jeroboão, farei com a tua, porque levaste Israel ao pecado, tua descendência será exterminada. E assim aconteceu. O filho de Baasa, Elá, subiu ao trono, mas reinou apenas 2 anos antes de ser morto por Zinri, mais um comandante do exército. Em sua tentativa de tomar o poder, Zinri exterminou toda a casa de Baasa. Mas seu próprio reinado durou apenas 7 dias. O povo, já cansado de traições, derramamento de sangue e instabilidade, se voltou para Omri, um comandante de alta patente, e o apoiou como rei. Quando percebeu que seria derrotado, Zinri se trancou no palácio real e, num ato desesperado, ateou fogo ao edifício, morrendo nas chamas. Omri conseguiu estabilizar o reino por um tempo. Era um líder militar forte e habilidoso na política. Fundou uma nova capital, Samaria, situada em uma colina estratégica que proporcionava proteção natural e acesso comercial. No entanto, espiritualmente, não trouxe nenhum avanço. Ao contrário, agravou ainda mais a situação. Omri fortaleceu o sistema pagão criado desde os dias de Jeroboão. A idolatria cresceu. A nação continuava sua marcha rumo ao juízo, mesmo sob aparente estabilidade. Depois de Omri, seu filho Acabe assumiu o trono de Israel, e seu reinado marcaria um dos períodos mais sombrios da história do povo de Deus. Acabe não apenas manteve os bezerros de ouro introduzidos por Jeroboão, como foi além. Estabeleceu oficialmente o culto a Baal, uma divindade cananeia associada à fertilidade e à chuva. Sua esposa, Jezabel, filha do rei de Tiro, era uma devota fervorosa desse culto pagão e se tornou uma das figuras mais perigosas e influentes do reino. Sob a influência dela, os profetas do Senhor foram perseguidos brutalmente. Muitos foram mortos, outros se esconderam. O nome de Yahweh era calado, enquanto altares de Baal se multiplicavam por toda a terra. O Reino do Norte experimentava crescimento militar e prosperidade econômica. Mas por trás dessa fachada de estabilidade, escondia-se uma corrupção moral profunda, uma decadência espiritual irreversível. Israel parecia forte por fora, mas estava se despedaçando por dentro. Foi nesse cenário que Deus levantou um de seus maiores mensageiros, Elias, o tesbita. Seu nome carregava a mensagem que Israel havia esquecido: Meu Deus é o Senhor. Sem aviso prévio, Elias apareceu diante do trono de Acabe com uma declaração audaciosa. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante quem estou, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser pela minha palavra. Com essa palavra, os céus se fecharam, os campos secaram, rios desapareceram, e uma fome devastadora se espalhou por todo o reino. Era como se a terra estivesse em luto, privada de sua fertilidade, esperando arrependimento. Mas ele não veio.
Acabe, ao invés de reconhecer o juízo de Deus, voltou sua fúria contra Elias, acusando-o de ser o causador do desastre. Mas o profeta foi escondido por Deus. Primeiro, Deus o levou ao ribeiro de Querite, onde corvos enviados do céu lhe traziam pão e carne todos os dias. Quando o riacho secou, Elias foi guiado até Sarepta, uma pequena vila fora de Israel, onde uma viúva pobre, por meio de um milagre contínuo, passou a sustentá-lo. A farinha e o azeite daquela casa jamais se acabaram. Durante 3 anos e meio, o céu permaneceu fechado. O povo sofria, os ídolos não respondiam. Baal, o suposto deus da chuva, permaneceu em silêncio. E o silêncio gritava: Yahweh é o verdadeiro Deus. Foi então que o Senhor falou novamente a Elias, enviando-o de volta ao rei Acabe. Após anos de seca e silêncio, era hora de confronto. Elias lançou um desafio ao rei: reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. O que aconteceu ali se tornaria um dos momentos mais marcantes da história espiritual de Israel. Diante de uma multidão reunida nas encostas do monte, Elias ergueu sua voz e fez uma pergunta que atravessou os séculos. Até quando vocês vão oscilar entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. O desafio foi lançado. Os profetas de Baal prepararam seu altar, colocaram o sacrifício e começaram a clamar. Desde o amanhecer até o entardecer, gritavam, dançavam, se cortavam com facas, implorando que Baal enviasse fogo dos céus. Mas não houve resposta, nenhuma voz, nenhum sinal. Elias então se aproximou. Com calma, reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Colocou a lenha em ordem, preparou o sacrifício e deu uma ordem incomum: encham 4 jarros de água e derramem sobre o altar. E fizeram isso 3 vezes, até que tudo estivesse completamente encharcado. Então Elias levantou os olhos e orou: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que Tu és Deus em Israel, que eu sou Teu servo e que fiz tudo isso por Tua ordem. No mesmo instante, o fogo do Senhor caiu do céu. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a água, no rego ao redor e até o pó do chão. Foi uma demonstração avassaladora do poder do Deus verdadeiro. O povo caiu com o rosto em terra e bradou em uníssono: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Os profetas de Baal foram julgados e mortos naquele mesmo dia. Em seguida, Elias subiu ao alto do monte e orou novamente. No horizonte surgiu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E em pouco tempo, o céu inteiro se encheu de nuvens. A chuva finalmente caiu. A seca, que durara 3 anos e meio, chegava ao fim. Deus havia falado. Deus havia respondido com fogo. Deus havia restaurado o temor no coração do povo. Mas a história não termina aí. Quando Jezabel soube do que havia acontecido no Carmelo, da morte de seus profetas e da humilhação de seu Deus, jurou matar Elias. O profeta que havia enfrentado reis e multidões, agora se tornaria um fugitivo. Mas Deus ainda não havia terminado sua obra. Elias fugiu para o deserto. Exausto, abatido, sentia-se completamente só. Depois do grande confronto no Carmelo, agora era o silêncio que o cercava. A ameaça de Jezabel o lançou num vale profundo de desânimo. Debaixo de um arbusto, pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas o Senhor, em sua graça, o sustentou, com pão assado por anjos e água fresca no meio do nada. Guiado por Deus, Elias caminhou 40 dias e noites até o monte Horebe, a montanha de Deus. Ali, abrigado em uma caverna, esperava uma nova direção. E então o Senhor se manifestou.
Mas não veio no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Veio num sussurro suave. No silêncio quebrado apenas pela brisa, Deus falou ao coração de Elias: Você não está sozinho. Havia ainda 7.000 em Israel que não tinham se curvado a Baal, nem beijado sua imagem. Deus sempre preserva um remanescente, mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto o reino do norte vivia confrontos espirituais explosivos, com Elias sendo a voz profética de resistência, no sul, em Judá, o declínio também avançava, de maneira mais silenciosa, porém constante. Após a morte de Roboão, seu filho Abias assumiu o trono. Reinou por apenas 3 anos. Teve momentos de bravura militar, mas seu coração não foi plenamente fiel ao Senhor. Depois dele veio Asa, e com ele, Judá viveu um tempo de renovação espiritual. Asa removeu ídolos, destruiu altares pagãos e até teve a coragem de destituir sua própria mãe do cargo de rainha-mãe, por ela ter feito uma imagem vergonhosa para a adoração. Sua fidelidade foi honrada por Deus, e durante muitos anos houve paz em Judá. Mas nos últimos anos de vida, Asa começou a confiar mais em alianças humanas do que na direção divina. Diante de uma ameaça do Reino do Norte, preferiu buscar ajuda do rei da Síria, em vez de buscar ao Senhor. Por isso, o profeta Hanani o confrontou com uma mensagem dura. Em vez de se humilhar, Asa se enfureceu. Mandou prender o profeta e começou a oprimir parte do povo. Seu fim foi marcado por teimosia e orgulho. Ao morrer, seu filho Josafá herdou o trono, e com ele viria um novo capítulo na história de Judá, de alianças arriscadas, mas também de milagres e dependência renovada. Josafá foi um rei temente a Deus. Durante seu reinado, fortaleceu o ensino da lei do Senhor por todo Judá e promoveu reformas espirituais significativas. Enviou levitas e sacerdotes para ensinar nas cidades, estabeleceu a justiça como um valor central e conduziu o povo a um tempo de paz, estabilidade e respeito entre as nações vizinhas. Mas, mesmo os reis piedosos podem cometer erros, e Josafá cometeu 2 que teriam consequências profundas. O primeiro foi uma aliança familiar com a casa de Acabe. Seu filho, Jeorão, casou-se com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Essa união ligou o trono de Judá ao coração idólatra do Reino do Norte. O veneno espiritual que Jezabel espalhara em Israel agora começava a infiltrar-se silenciosamente em Judá. O segundo erro foi militar. Josafá aceitou marchar com Acabe em uma campanha de guerra contra Ramote-Gileade, mesmo depois de um profeta do Senhor ter alertado que aquela aliança era imprudente. No campo de batalha, Acabe morreu por uma flecha aparentemente aleatória. Mas, carregada de juízo, Josafá escapou com vida, por misericórdia divina. Ao retornar a Jerusalém, foi confrontado pelo profeta Jeú, filho de Hanani, com uma palavra dura e direta: Ajudas os ímpios e amas os que odeiam o Senhor. Por isso veio sobre ti a ira de Deus. Mesmo assim, Josafá se arrependeu e voltou a dedicar seus esforços à restauração do que era justo. Reforçou as instituições espirituais e reestruturou os tribunais, nomeando juízes em todas as cidades fortificadas de Judá. A cada um deles lembrava: Cuidem do julgamento, pois vocês não julgam em nome de homens, mas em nome do Senhor. No fim de sua vida, apesar de seus erros, Josafá deixou um legado de temor a Deus e estrutura espiritual sólida. Porém, após sua morte, subiu ao trono seu filho Jeorão, e com ele veio a ruína. Influenciado por sua esposa Atalia, Jeorão quebrou completamente a aliança de fidelidade com o Senhor. Para garantir sua posição, assassinou todos os seus próprios irmãos, eliminando qualquer possível rival da linhagem de Davi.
Em seguida, restaurou a idolatria em Judá, seguindo os mesmos passos perversos da casa de Acabe. O reino que Josafá havia fortalecido espiritualmente agora começava a se curvar diante dos ídolos que uma vez haviam sido destruídos. O julgamento de Deus não tardou. Durante o reinado de Jeorão, uma revolta irrompeu entre os filisteus e os árabes. Eles invadiram Judá, saquearam o palácio real e levaram consigo os tesouros e os filhos do rei. Jeorão foi deixado ferido, física e espiritualmente. Uma doença dolorosa o consumiu por dentro até a morte. E quando morreu, não foi honrado. O povo não o chorou. Seu reinado, marcado por traição, idolatria e sangue, terminou em vergonha. Judá, que havia experimentado momentos de renovação e esperança, sob reis como Asa e Josafá, agora começava a trilhar um caminho sombrio, envenenado pelas alianças com o norte e pelas influências de Jezabel e sua casa. A divisão, que no início era apenas política, havia se tornado espiritual. O pecado infiltrou-se nas estruturas, nos costumes e até na adoração. Tanto Israel quanto Judá seguiam seus caminhos, não apenas separados por fronteiras geográficas, mas por sua postura diante do Deus da aliança. No Reino do Norte, a sucessão de reis tornou-se um ciclo vicioso de violência, idolatria e corrupção. Tronos eram tomados à força. Famílias reais eram exterminadas. A cada novo governo, o povo afundava um pouco mais. Mesmo assim, Deus não desistiu. Em sua misericórdia, levantou profetas que clamaram por arrependimento, homens como Jonas, Amós e Oséias. Eles denunciaram a injustiça, o adultério espiritual, a exploração dos pobres, a falsa religiosidade, e apontaram para o juízo que viria. Mas o povo não quis ouvir. Misturaram-se com as nações pagãs ao redor, abandonaram a lei, adoraram ídolos de madeira e pedra, trocando a verdade do Deus vivo por rituais vazios. Esqueceram-se de quem os tirou do Egito, de quem abriu o mar, de quem lhes deu a terra prometida. A paciência divina era grande, mas não eterna. Um dos momentos mais trágicos de toda a história de Israel ocorreu durante o reinado de Oséias, o último rei do Reino do Norte. Nessa época, Israel já era apenas uma sombra do que havia sido, enfraquecido, corrompido por dentro e constantemente subjugado pela Assíria, uma potência crescente no cenário mundial. Finalmente, no ano 722 a.C., o Império Assírio, liderado por Salmanasar e depois por Sargão II, sitiou a capital, Samaria. O cerco durou 3 longos anos. Quando finalmente caiu, não foi apenas uma derrota militar, foi o fim de uma nação. O Reino do Norte, que nascera da rebelião e rejeitara o templo do Senhor em Jerusalém, foi dissolvido. Milhares de israelitas foram deportados para terras distantes, Calá, Habor e as cidades dos Medos. Em seu lugar, os assírios trouxeram estrangeiros para repovoar a região. Dessa mistura nasceu um novo povo, os samaritanos, que não conheciam o Deus de Israel e praticavam uma fé sincretista, misturando rituais pagãos com fragmentos da lei. A causa desse juízo era clara. O povo havia abandonado o pacto. Oséias, Amós e tantos outros profetas avisaram, mas foram ignorados. O próprio livro dos reis registra com clareza. E o Senhor removeu Israel de diante de sua face, como havia falado por meio de todos os seus servos, os profetas. No sul, em Judá, a tragédia era observada com temor, mas os ventos da desobediência também sopravam ali. Após Jeorão, veio Acázias, seguido por Atalia, a única mulher que usurpou o trono de Judá. Determinada a destruir a linhagem davídica, perseguiu os descendentes reais, mas Deus preservou sua promessa. O pequeno Joás, ainda bebê, foi salvo e escondido no templo por Joiada,
o sacerdote. Quando Joás cresceu, foi proclamado rei e, sob a influência de Joiada, tentou restaurar a adoração verdadeira. Mas mesmo com reformas ocasionais, a idolatria sempre retornava. O povo se voltava ao Senhor. Apenas por um tempo. Seus corações permaneciam divididos. Deus, mais uma vez, enviou profetas, agora em Judá. Homens como Isaías e Miqueias levantaram sua voz, clamando ao povo: se vocês não se arrependerem, sofrerão o mesmo destino que Israel. A divisão que começou séculos antes, com Salomão e Jeroboão, havia se tornado um sinal eterno. Quando o povo de Deus se afasta de seu Senhor, eles perdem sua identidade, seu propósito e seu destino. Mas mesmo diante de tanta ruína, a terra ainda não estava perdida. Deus havia feito uma promessa, uma aliança eterna com Davi. Não faltará a ti descendente no trono. O reino do norte havia desaparecido. Judá, em breve, seria levado ao exílio. Jerusalém seria saqueada, o templo destruído e o povo disperso entre as nações. Mas a linhagem de Davi sobreviveria. E com ela, uma esperança silenciosa continuava a brilhar, mesmo no meio do juízo. Porque Deus nunca esquece suas promessas. Antes de seguir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse conteúdo com quem ama a história, a fé e as grandes questões da humanidade. O silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. Um dia, dessa linhagem quebrada, nasceria um rei diferente. Não um que reinaria apenas sobre Judá, nem apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. Um rei que viria não para dividir, mas para unir. Não para dominar pela força, mas para governar com justiça, misericórdia e verdade. Seu nome? Jesus, o Messias prometido. Ele não veio apenas restaurar um trono terreno, mas para estabelecer um reino eterno que jamais será destruído.